Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema de ontem, Jesus, o divórcio e o novo casamento, tendo como base o texto de Mateus, capítulo 19. Mateus capítulo 19, ontem nós finalizamos, onde nós começamos a fazer uma análise mais detalhada sobre a passagem. Nós vimos que primeiro Cristo fala aos fariseus, do verso 3 ao verso 9, e então ele se dirige aos discípulos, do verso 10 até o versículo 15. Nós vemos que Cristo fala sobre pai e mãe, lá em 19:5, de deixar o pai e a mãe, então logo o homem se casa. No verso 19, ele menciona o quinto mandamento, que diz honra pai e mãe, ou seja, deixar o pai e a mãe para casar não implica em nenhum tipo de desonra ou de quebra ao mandamento. E também ele faz uma vinculação aqui com outro ponto. Os discípulos também poderiam ser deixados, ser forçados a deixar pai e mãe por amor de Jesus, em perseguições, em batalhas, né, coisas que aconteceram e acontecem, vão voltar a acontecer agora nos nossos Já dias. comeu, Eduardo? Já comeu? Deixar pai e mãe, deixar pai e mãe, como está dizendo aqui, o contexto que nos é apresentado é esse aqui, né? O casamento pode ser comparado com a relação entre Jesus e seus discípulos. Nós vimos isso ontem, não foi? Nós vimos também a quem deixar e a quem não deixar. O versículo 29 diz: todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos ou irmãs, é isso, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes e herdará a vida eterna. Então, Cristo fala aqui que deixar irmãos, pais e filhos, mas ele não fala sobre o cônjuge. Ele omite a referência ao cônjuge. Então, mesmo por amor de Jesus, nós não somos solicitados a deixar o cônjuge, a deixar a esposa. Isso vai ficando claro aqui para a gente, quando ele fala sobre esse ponto. Jesus não dissolve os casamentos, nós falamos disso ontem também. Então, nós chegamos no sétimo mandamento, a relação entre Mateus 19, verso 19, e o sétimo mandamento, né? A relação que existe. Nós percebemos o seguinte, aqui nos diz, não cometerás adultério, Mateus 19, 18, cita o sétimo mandamento. Esses dois textos, eles vão levar para um ponto comum. O casamento é muito importante para Cristo. Nós vemos que as declarações de Mateus 19, 9, Mateus 5, 27, também falam sobre esse ponto, elas estão ligadas com o sétimo mandamento, com a lei de Deus. Então, Cristo discute com os fariseus, mas ele vai levar a um ponto central, e esse ponto é a criação. Ele vai se referir indiretamente aos 10 mandamentos. E ele fala, né, sobre esse ponto de vista, né, da lei, mas levando para o início lá, os 10 mandamentos. Então, no tempo de Jesus, a lei, ela estava aqui plenamente em vigor, a lei pronunciada lá do Sinai. E hoje também, independentemente de culturas, de sistemas de valores que as pessoas possam ter, valores sociais, esses valores sociais podem ser mutáveis. Mas quando o dom de Deus através do matrimônio, ele foi apresentado, esse dom, ele perpassa as gerações, ele ultrapassa os sistemas culturais. Os sistemas culturais não podem conflitar com aquilo que foi estabelecido pelo Criador. Agora, então, chega no ponto interessante, que é a dureza de coração. Aí você vai para Mateus 19 e 20, e você vai ver agora que ele fala do tema da dureza do coração. Quando ele diz, por causa da dureza do coração, essa frase dureza de coração foi apresentada pelo próprio Jesus lá no verso 8, não é isso? Mateus 19, 8. Os fariseus mostram aqui que eles quem possuem esse coração duro, porque eles procuram motivos para lhes permitirem livrar-se do matrimônio. Motivos simples, motivos pueris, motivos triviais. Eles não estão, né, compreendendo o dom divino que ali foi previsto, né, projetado pelo Criador no casamento. E eles corrompem, então, a instituição do casamento por causa da atitude deles. Você vê isso claramente aí no verso 3, no verso 7. Então, quando os fariseus, e isso você vai ver lá, até a escola de Shammai, a escola de Hillel, nós vimos ontem, quando os fariseus pensam em casamento, eles pensam em divórcio. É como se uma coisa não existisse sem a outra. Casamento, divórcio. Casamento, divórcio. Existe casamento para que possa existir divórcio. É isso que vem automaticamente na mente dos fariseus. O outro ponto aqui que chama a atenção é o seguinte: muitas vezes nós podemos estar seguindo a Jesus, podemos estar seguindo a Cristo,
Mas mesmo assim nós podemos ter certos conceitos pré-concebidos na nossa mente que não correspondem àquilo que Cristo fala, que não estão correspondendo àquilo que Cristo quer nos ensinar. Exemplo, os discípulos. Quando Jesus fala desse assunto, os discípulos estavam tão embriagados com aquela crença judaica que eles também têm dificuldade em aceitar isso aqui. Tem dificuldade sim, porque eles ouvem, né, e eles dizem, olha, então é melhor ficar solteiro. É melhor ficar solteiro e não casar, porque se o casamento é indissolúvel, se nós não podemos dar uma carta de divórcio, como os fariseus dizem, é melhor ficar solteiro. Vejam, até os discípulos têm dificuldade em aceitar essa palavra. Eles compreenderam claramente, os discípulos estão tomando aqui o lado dos fariseus. Já parou para pensar nisso? Os discípulos estão tomando o lado dos fariseus. Então, eles estão seguindo o mestre. Quando o mestre fala alguma coisa que vai de encontro às raízes das crenças errôneas antigas deles, os discípulos vão e ficam do lado dos fariseus. Acontece isso com muita gente também, não somente com relação ao tema divórcio, que é o nosso tema de hoje. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas estão acostumadas a vida inteira dentro de um sistema religioso corrompido. Não é verdade? Quantas e quantas vezes nós já falamos isso por aqui? E a pessoa aprendeu a vida inteira uma coisa, porque o pastor disse, porque o padre disse, porque o reverendo disse, porque o bispo disse, mas aquilo não corresponde à palavra, à forma como a palavra apresenta. Quando você ouve algo, às vezes, né, isso acontece. Está sendo dito pela palavra, a palavra está dizendo diferente daquilo que você crê, às vezes nós temos a teimosia de mesmo assim dizer, não, isso é de outro jeito. Não, eu não acredito nisso. Veja, foi isso que os discípulos fizeram aqui. Nós não podemos tomar esse exemplo para nós. Quando nós vemos o assim, diz o Senhor na palavra, nós não podemos querer criar coisa, querer arrumar desculpas, como os discípulos fizeram aqui. Então, os discípulos não podiam pensar em casamento em outros termos que não divórcio. Então, aquela coisa toda que Cristo fala lá em Mateus também, doutrinas de homens, era mais um aqui que os fariseus estavam fazendo. Então, os próprios discípulos também, eles têm um coração duro. E a dureza do coração dos discípulos, ela está se manifestando, né? Você vê, pouco tempo depois aqui, olha só como o coração deles é duro. Quando se encontram as crianças, né? É o relato lá do verso 13, que vão trazendo as crianças para Jesus, para que ele abençoe as crianças, o que é que os discípulos fazem? Eles repreendem. Eles não querem que as crianças se aproximem de Jesus. Interessante isso. Você vê também que o jovem rico não está disposto a vender suas propriedades. O jovem rico não está. Por quê? Por causa da dureza de coração. Então você vê a dureza de coração aqui em vários aspectos, quando na verdade é apenas dureza de coração. Não importa se é a dureza de coração do jovem rico, não importa se é a dureza de coração dos discípulos, não importa se é a dureza de coração também dos fariseus. E aí você vai ver isso, né, também. Os discípulos parecem favorecer aqueles que não são bem-sucedidos na caminhada. Então você vê que o próprio Pedro, né, veja só, o jovem rico vai e não está disposto a vender a propriedade. Aí você vai lá para o verso 27, o que é que Pedro faz? Aqui no verso 27. Pedro lhe pergunta, e a nossa recompensa, qual vai ser? Então, essa pergunta de Pedro, quando ele questiona Cristo, ele diz, olha, nós largamos tudo, o jovem rico não largou nada, mas nós largamos tudo. Qual é a nossa recompensa? Olha o que essa pergunta de Pedro está querendo revelar sobre Pedro, a dureza de coração de Pedro. Outro ponto, aquela parábola dos lavradores na vinha. O que é que nós encontramos ali na parábola dos lavradores na vinha? Você vê que lá naquela parábola, você vê que as pessoas são chamadas lá, né, pela ordem, pelo tempo, para trabalhar na vinha. Então, tem pessoas que são chamadas às 5 da manhã, e elas trabalham o dia inteiro, né? Na parábola diz, um sol quente, escaldante, no final do dia, elas vão receber aquilo que foi acordado. Eu vou te dar lá um denário, tá ok? Aqueles que são chamados às 5 da tarde, o dono da vinha começa a pagar eles primeiro, e vai dar o mesmo valor. Então, aqueles que trabalharam o dia inteiro, ele havia sido acertado com eles o valor, o salário, mas quando eles veem os que trabalharam só 1 hora recebendo a mesma coisa, quando eles chegam para receber o salário, eles não ficam satisfeitos também. Eles queriam receber mais. O problema não é que o Senhor ali não lhes pagou um salário justo. Foi justo sim, porque era o salário normal do trabalho. O problema é que aqueles que não tiveram a oportunidade de ser empregados o dia todo receberam a mesma quantia de dinheiro, e eles não acharam isso justo.
não acharam isso justos, né? Então, em vez deles se alegrarem com os seus amigos ali, e louvar, pensar na generosidade do dono da vinha, eles começam a murmurar e se queixar. Por quê? Porque eles têm um coração duro. Eles têm um olho mau, como diz a palavra. A dureza de coração não lhes permite ver a bondade de Deus. Então, todo esse capítulo aqui, do ministério de Cristo na Pérea, quando esses eventos acontecem, o ponto focal disso aqui é o seguinte: coração endurecido. O coração endurecido, ele leva você a não apreciar os extraordinários dons de Deus. E o casamento é um desses dons. Então vamos fazer o resumo, como nós falamos, né, ontem. Resumindo, primeiro ponto. Como nós vimos, até certo ponto, ok, a relação de Jesus com seus discípulos pode ser comparada à relação entre marido e mulher. Tanto que para Deus, né, a igreja é a sua noiva. Por causa dessa relação, alguém pode ser que precise deixar outras pessoas e posses. É isso? Fica claro. Segundo ponto. Seguir a Cristo não significa se separar ou se divorciar de um cônjuge. Tudo bem? Matrimônio é indissolúvel. Ninguém vai dizer, eu vou ser missionário no outro lado do mundo, vou deixar a esposa e vou para lá. Não existe isso. Isso não tem fundamento na Escritura. Terceiro ponto. A declaração de Jesus sobre divórcio está ligada ao 7º mandamento. Nós vimos isso. Esse mandamento está em vigor e independe das culturas. O quarto ponto. Mateus, quando ele registra isso aqui, ele está desafiando as pessoas que estão lendo ali a se arrepender da sua dureza do coração. O grande problema hoje nos relacionamentos é a dureza de coração. É o olho mau, você não sabe apreciar a bondade. Tem pessoas, né, que, veja só, a pessoa faz tudo por ela, mas mesmo assim, para ela, não está fazendo nada. Ela está fazendo a obrigação. Quando alguém faz uma obrigação para você, é como se fosse assim, você não deve nada a ela. Você não está devendo nada, está fazendo a obrigação. Nas relações da palavra de Deus, mesmo entre o matrimônio, não existe essa obrigação. A obrigação que a palavra fala é a obrigação de amor. E essa obrigação precisa ser reconhecida. Não é verdade? Quando nós vamos agora para o contexto de Mateus 18, você vai ver que esse Mateus 18 aqui, ele veio antes do 19 e ele tem uma conversa de Jesus com os discípulos. Né? Essa conversa lá é em Cafarnaum. Então você vai ver aqui que tem os termos discípulos, reino, criação e coração. Aí os discípulos perguntam lá em Mateus 18, quem é o maior no reino dos céus? Não é isso? Mateus 18, verso 1. A pergunta é, quem que é o maior no reino dos céus? Cristo poderia responder de qualquer forma, mas ele vai chamar uma criança. A resposta de Jesus lida com a criança, os chamados pequeninos. E também ele vai falar sobre o pecado de um irmão. E aí, depois dessa resposta, Pedro faz outra pergunta. Porque Pedro vai tratar sobre o problema do perdão dos pecados, né? No verso 21. E Jesus vai responder com a declaração e a palavra do credor incompassivo. Então, mais uma vez aqui, nós vamos ter o problema que seguia de perto os discípulos. Dureza de coração. Eles eram advertidos para não desprezar os pequeninos e não escandalizá-los, não foi isso? Mateus 18, verso 6 e o verso 10. Né? Não desprezem os pequeninos. Só que eles não aprendem a lição. Como que eles não aprendem a lição? Lá no 19:13, o versículo 13 mostra claramente que eles não aprenderam a lição. Eles, ao invés de dar as boas-vindas às crianças, em nome de Jesus, eles rejeitam as crianças. Eles estavam tendo a lição sobre dureza de coração, mas não estavam aprendendo. O nosso grande problema, pessoal, é dureza de coração mesmo. Esse é o nosso grande problema. Até nas relações, olha, nas relações em casa, nas relações com a família, nas relações com o esposo, nas relações com os filhos. Sabe? Como é que você quer refletir a luz de Jesus dentro da sua casa para os seus filhos se você é um impositor? Se você é um ditador? Se você tem um espírito ditatorial dentro de casa? Como é que você quer refletir luz do evangelho para alguém desse jeito? Como? Como é que você quer refletir luz do evangelho se você é uma pessoa de pouca conversa? Se você é uma pessoa que ou é do seu jeito ou não é? Ou é do jeito que você fala, ou então não é. Se não for do jeito que você fala, você simplesmente não fala mais. Peraí, é assim que você está aprendendo o evangelho? É desse jeito que você está aprendendo? Não adianta nada, você pode ter o maior entendimento do mundo. Ok? Tudo bem? Você pode ter o maior entendimento que for, de profecia, de nova ordem mundial, de velha ordem mundial, de ordem média mundial, de qualquer coisa que seja.
de Illuminati, de qualquer coisa. Não vai valer nada, no final das contas. Não vai valer nada. Porque vai ser simplesmente uma teoria formal. E Deus não está buscando teóricos de formalidade. Tá certo? Deus não está buscando teóricos de formalidade. Pessoas que sabem o que é, que entendem o que é, é assim, vai acontecer assim, o mundo está assim, dessa forma, os cegos estão lá fora, ninguém está vendo nada, estão dormindo, nós somos despertos, não sei o quê. No final das contas, você tem um coração duro. E aí? Você tem um coração duro. Está servindo de quê? Esse é o evangelho, está servindo de quê? De alguma coisa? Está servindo de nada. Está sendo apenas uma enganação. Os discípulos estavam passando exatamente por essa mesma situação, que quem sabe eu posso estar passando hoje, e você está passando hoje dentro da sua casa. É a sua palavra e não é a de mais ninguém. É a sua palavra e não é do seu esposo ou da sua esposa. É a sua palavra e o seu filho. Você é um ditador dentro de casa. Como é que teu filho vai ver Jesus em você e vai querer... Por isso que os filhos, não estou dando razão aqui o erro, mas os filhos muitas vezes são mandados para fora do reino dos céus pelos próprios pais. É difícil ouvir isso, mas é a verdade. Então você tem o capítulo 18, terminando com essa advertência. O Pai Celestial vai estender a mão para punir aqueles que do coração íntimo não perdoam o seu próximo. Já pensou? E tem tantas vezes que você tem uma besteirinha tão grande. Não, a pessoa falou isso aqui, não, fulano ele me ofendeu. Não, fulano me ofendeu, já me ofendeu com isso aqui, eu não falo mais. Né? Me ofendeu, então me ofendeu. Para com isso, para de besteira, para de criancice. O povo de Deus dos últimos dias é para estar acima disso. Coração duro. O coração duro você já vê presente aqui nesse capítulo 18. Agora a frase só vai aparecer lá no capítulo 19:8, não é isso? Você tem o credor incompassível, é um exemplo disso. Uma pessoa do coração duro, credor incompassível. É aquele tema, né? Que a gente vê. Então você, em vez de perdoar o cônjuge, o Ribamar falou disso muito bem ontem, quando o Ribamar explanou isso aqui, foi uma benção. Então, em vez de perdoar o cônjuge, há pessoas que fazem como os fariseus, que olham somente para escapes. É isso? Tem pessoas assim, né? Possibilidades de fugir do casamento, livrar do parceiro, não se preocupam, não estão interessados. E aí você também, logicamente, se você age assim com o esposo, vai respingar nos seus filhos também. Não, e esquecem, né? Da dívida que Deus os perdoou. E aí vai começar. Tem gente assim, né? Não sei, né? Homem, tem homem também, né? Tem mulher também. Que aconteceu um erro lá 10 anos atrás. Aí a pessoa está aqui, qualquer coisa que não deu certo. Você está lembrado, você fez isso e isso. A pessoa o quê? A pessoa vai lembrar, quando foi isso? Há 10 anos atrás. Peraí, essa pessoa está seguindo a palavra que está dizendo? A pessoa vem trazer uma coisa de 10 anos atrás. Né? Eu não vou dizer quem faz isso, não. Pode ser eu, pode ser qualquer um, homem, mulher, pode ser. Depende da maturidade espiritual, né? Maturidade espiritual não escolhe. Imaturidade também não escolhe gênero. Então, a pessoa vai falar uma coisa de 10 anos atrás para ele. A pessoa está querendo ter paz desse jeito? A pessoa está querendo, está edificando a sua casa desse jeito? Por favor, claro que não. Claro que não. Aí como é que eu vou depois pousar e dizer, não, eu sou cristão, eu sirvo a um Deus poderoso, o Senhor te perdoa, aquela coisa toda? Serve de que isso aí? Então você alega cumprir a lei, aí aquele texto de Tiago 2,10 cai na sua cabeça. O que é que diz Tiago, capítulo 2, verso 10? Né? Então, qualquer que guarda toda a lei, tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Então, pessoal, essa questão aí de não adulterarás é muito mais profundo do que a gente imagina. Existe todo um campo minado, antes de se destruir, de se derrubar um pilar, você tem de começar a bater nele. Você tem que pegar o machado e começar a cortar ele, você tem de cavar ao redor dele para miná-lo. Então, a mesma coisa, esses tipos de atitudes que acontecem hoje. Então, as pessoas, a dureza de coração, pode chegar tão longe que a pessoa quer se livrar do casamento, mesmo que o cônjuge não tenha feito nada. Não, simplesmente por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E às vezes a próprio temperamento da pessoa. Cristo, ele precisou mudar o temperamento de Pedro para que Pedro pudesse realmente ser o Pedro que ele queria que fosse. Não é verdade? Aquele ponto que a gente falou ontem também sobre cortar a mão e arrancar o olho. Mateus 18, do 8 a 9. Ele fala simbolicamente sobre essa questão da automutilação, é isso? Cortar a mão, arrancar o olho. Cortar a mão, arrancar o olho, a fim de impedir alguém
e se desencaminhar. Você vê que é um texto muito semelhante a Mateus 5, 29 a 30. Agora, Mateus 18, 8, ele fala do pé também. Então, esses contextos aqui estão no contexto do adultério, né? Os textos, aliás, estão no contexto do adultério. Então, o que é que ele está querendo falar aqui? Você é chamado a lutar contra o pecado. Você é chamado a lutar, a eliminar da sua vida. Eliminar da sua vida. Então, você é chamado a lutar para que o seu casamento tenha um clima bom. Você sabe aquele clima, né, pesado? Não tente jogar a responsabilidade para os outros, só para o outro. Ah, você que faz. É você, o primeiro, antes de você apontar para o outro, você quem tem de procurar eliminar o clima pesado dentro da sua casa. Evitando certas coisas. Então, esse é um chamado, né, um convite. E isso requer o quê? Disciplina, requer vontade. Em outras palavras, o que é disciplina? Vontade. É você querer. Se você não quiser, não acontece nada. Deus não vai obrigar ninguém a nada. Deus não vai obrigar ninguém a nada. Se você não quiser, não vai acontecer. Se você não quiser que comece por você, agora querer começar pelo outro é fácil. Você olhar para o outro, lá para o seu posto, não, começa com você do jeitinho que eu quero. Você vai ser assim, 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 assim. Se você não é assim, você não é bom. Peraí, começa com você primeiro. Começa com você. O próprio Cristo diz isso, né? E tudo isso tem uma aplicação para essa questão. Ele fala lá do argueiro, né? Você olha para o olho do outro lá e diz, olha, tem um argueiro aí, você está errado. Mas olha primeiro para o teu e vê que tem uma trave. Quer dizer, isso é um problema muito maior com você e você não reconhece. Esse problema muito maior, essa trave no seu olho, o que é que Cristo está querendo dizer? Não tem como caber uma trave no olho. Mas Cristo está dizendo, você tem um problema tão grande, muito maior do que o do outro, você primeiro tem que tirar o seu problema, tirar a sua trave que está deixando você cego. Por isso que você fica apontando coisa para os outros. Verdade? Então, o problema não é essa questão. O divórcio é só o ponto que finaliza. O problema é o perdão e o coração duro. Mais uma vez, resumindo, Mateus 18 tem um paralelismo, né, com Mateus 5 e vai preparar para a discussão do capítulo 19. Não é isso? Cristo vai falar sobre a criação. A base de todo o contexto aqui é sobre a criação e sobre o sétimo mandamento. Outro ponto. Os leitores, quem está lendo aqui, a pessoa é convidado, através das parábolas que você vê, dos contextos aqui relacionados, a afastar a dureza do coração. Porque irmão, se não mudar a dureza do coração, se você quiser fazer o outro de escravo, tudo bem? Você tem todo o direito. Tem pessoas assim, tem pessoas que não aceitam nem você orientar. A orientação, você diz, não, isso aí não está correto. Às vezes fere. Tem um ego ferido, olha, é complicado isso aí. Se não é a graça de Deus, complica. Não é isso? Então, veja, o perdão aqui é a base de tudo. Por quê? Porque há erros dos dois lados. Há erro dos dois lados. E o perdão precisa ser ilimitado. Ok? Então, nós temos aqui Mateus 19, apresentando esse diálogo de Cristo, a primeira pergunta dos fariseus, lá do verso 3, a primeira resposta de Jesus, verso 4 e 6, a segunda pergunta dos fariseus e a segunda resposta de Jesus. Então, nós vemos essa estrutura aqui de Mateus capítulo 19. Tudo bem? Então, pessoal, o que Cristo está mostrando aqui é o seguinte. Vejam só a pergunta. Nós falamos sobre as escolas, né? A escola de Shammai e a de Hillel. Eles queriam atrair Jesus para essa controvérsia aqui. Jesus seria mais liberal, como a escola de Hillel? Ou ele seria mais conservador, como a escola de Shammai? Será que ele vai condenar o Herodes, vai falar no nome do Herodes? Sabe, eles quisessem isso aqui, né? Herodes havia se casado com Herodias. Mas a pergunta é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, a perspectiva masculina aqui é o que é apresentado, né? Nesse contexto aqui. Foi o que nós falamos até ontem, né? Aquela conversa que a gente conversou. Eu estava com o Eric. O marido pode se divorciar. Aí a perspectiva feminina, além do lado masculino, ela vai ser apresentada no texto de Marcos 10. Né? Interessante. Lá no texto de Marcos 10 apresenta essa perspectiva feminina. É interessante isso aqui. Você tem Mateus na perspectiva masculina, Marcos apresentando a perspectiva feminina. Então você vê no 19:3 esse termo grego apolu, que significa mandar embora. Né? Eu posso repudiar a mulher por qualquer motivo, mandar embora, despedir, divorciar. Você vai ver esse termo 2 vezes para os fariseus e também 2 vezes por Cristo, na segunda
na resposta, né, na resposta de Cristo, na segunda resposta, aliás. Na primeira resposta, Cristo usa, aliás, é o termo o choriz, que tem aqui na Escritura, não é isso? No verso 6. Ele está dizendo não, não, não. Então, essa frase, por qualquer motivo, ela é traduzida por absolutamente nenhum motivo. Nenhum motivo. Então, essa primeira opção reflete essa opinião do Hillel, e parece ser preferível aqui. Eles estão preferindo isso aqui. E os fariseus adotavam o ponto de vista de Hillel, tudo bem? No verso 4 a 6, Jesus começa a responder a pergunta. E ele responde com as escrituras. Do mesmo jeito, quando ele foi tentado por Satanás em Mateus 4, quer dizer o quê? Não vale a opinião de ninguém. O que vale é o que está na escritura. Cristo nem fala na escola de um, nem fala na escola de outro. Ele não quer saber de escolas rabínicas. Olha como isso é importante para a gente hoje. Sabe, pessoal? Para a gente não importa o que é que diz igreja A, o que é que diz igreja B, o que é que diz igreja C, igreja adventista não sei de quê, igreja... Não adianta, não importa nada. O que importa é o que diz a escritura. Ah, o teólogo fulano de tal diz isso. Não importa, só importa se tiver de acordo com a escritura. Sabe, falar é fácil. Agora, muitas vezes tem doutrinas que a gente sabe claramente, nitidamente, dentro do sistema religioso, que não tem base na escritura. Então, Cristo não toma partido nenhum de escola rabínica nenhuma, ele vai para a palavra. Ele vai para a palavra. E quando ele diz, você não leu, não tem lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, ele está dando uma repreensão aqui para eles. Ele diz o seguinte, pô, vocês não lêem a Bíblia, não? Essa repreensão hoje, ela caberia bem para quem sabe muitos de nós. Quem sabe para mim. Cristo pergunta, você não leu a Escritura? Ou seja, o que você precisa saber está claro na Escritura. Você não leu a Escritura? Ou seja, Cristo está dizendo assim, você não devia nem ter feito essa pergunta, porque a própria Escritura já responde, já está respondendo. Mas ele então vai tratar do assunto, né? Versos 4 a 6. E ele vai desenvolver isso aqui sobre a perspectiva divina, sobre a instituição criada lá na criação. E ele vai usar a Escritura. Ele não vai usar o comentário bíblico de fulano, ele não vai usar o comentário exegético de ciclano, ele não vai usar nada disso. O manual de crenças da igreja A, da igreja B, não, nada disso. Apenas Escritura. E ele fala que o relato da criação é autêntico. Mas tem hoje pastores, né, religiões, a igreja, dizendo, não, Adão era alegórico. Não, Eva era alegórica. Peraí, você está chamando Jesus de mentiroso. Você está chamando Cristo de mentiroso. E Cristo está dizendo, peraí, não, eu vou para o relato da criação, então Cristo cria. Claro que cria, com certeza, que ele estava lá no relato autêntico da criação. Então ele fala sobre, ele invoca o Criador, a suprema autoridade que criou o homem e a mulher. Então a resposta dele aos fariseus, a primeira resposta, já começa com uma pergunta e uma repreensão. Não é isso? Então ele tem a primeira pergunta lá. Você não leu? Uma repreensão tremenda isso aqui. Para quem se diz mestre da lei, para quem se dizia conhecedor, né, inventador, criador de 1.500 preceitos para isso, que pode, não manuseia, aquela coisa toda. Cristo dizer, você nunca leu? Né? Aí ele cita Gênesis, lá no 27, depois cita Gênesis 2:24, e depois ele diz, os dois são uma só carne. E depois ele dá uma ordem. Essa é a estrutura aqui. E a ordem é, não se divorcie. Então, Cristo usa, só aqui em Mateus, você vai ver no livro de Mateus, fazendo uma análise bem analítica mesmo, ele vai usar 26 palavras só, na resposta dele aos fariseus. E ele vai no verso 6 e repete de novo essas palavras lá. E ele diz, são dois seres humanos que se tornam um. Se tornam um. É a pergunta, então, qual o motivo para o divórcio? A resposta. A ordem da criação não permite. Essa é a ordem da criação, não permite. Né? A ordem original, o plano original da ordem da criação. E aí eu disse que o Criador cria macho e fêmea. Nossa, isso aqui já diz uma coisa tão grande, não é isso? Aquele que criou desde o princípio, ele criou desde o princípio macho e fêmea. Então isso aqui prepara já o caminho para a segunda declaração. Qual é a segunda declaração? Veja que nós estamos buscando aqui fazer o máximo, um estudo bem exegético, detalhado desse termo aqui, desse tempo aqui, de Mateus 19. Ele vai dizer, os dois gêneros, eles são dependentes um do outro. Um homem e a mulher se uniram em matrimônio e se tornam um. Eles estão inseparavelmente ligados. Essas são daquelas figuras espirituais da palavra. Eles não estão ligados fisicamente.
mas num conceito espiritual. Então, a frase aqui de Mateus 19:5 vai começar, e disse. Já parou para pensar nisso? Mateus 19:5 se inicia com a frase, e disse. E disse. De acordo com esse verso aqui, quem disse isso foi Deus. Foi Deus quem falou. Jesus afirma que Deus disse. Foi Deus quem disse. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois na sua carne. Quando você lê lá Gênesis, você pensa que é Moisés quem está dizendo isso. Né? Não sei, mas a grande maioria das pessoas, elas são levadas a pensar que foi Moisés. Porque ele diz, portanto, né? Portanto, deixará. É Moisés. Não, não é Moisés que falou isso. Cristo está falando, né? Que é Deus quem determinou isso aqui. Não é Moisés. É uma palavra direta do Pai. É a mais alta autoridade. Ele ordena. Ele ordena, as ordens do Criador são, deixe o pai e a sua mãe, forme uma nova união, né? Uma só carne. Né? Agora, esse termo carne aqui, ele está significando a personalidade. E a personalidade, ela não está se limitando só na esfera física. Então, por isso que a questão do adultério ele é tão dramática. Né? Ele vai romper essa união espiritual, personal, vamos dizer assim, do marido e da mulher. E isso aqui é tão terrível que a palavra compara isso à idolatria. A palavra compara esse tipo de coisa à idolatria, pela qual é como se fosse o povo de Deus tomando uma decisão contra o Criador. E aqui ele diz, eles se tornam uma unidade. Então, aqui Cristo rejeita qualquer tipo nessa declaração, qualquer tipo de união poligâmica, qualquer tipo de união que seja diferente daquela estabelecida lá no Éden entre um homem e uma mulher. Você vê que Gênesis 2:4 não contém dois, o numeral 2. Não contém dois. Não é isso? Mas, quando foi feito lá na Septuaginta, eles colocaram lá, né, essa questão aqui a monogamia ficou bem clara. Né? O homem e a mulher se tornam um. Eles deixam os pais e se tornam um. Então, você tem a unidade aqui. A intenção divina é ajuntar, não separar. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver o termo antropos. Mateus 19:5-6. A gente viu ontem que está lá também em Pedro, não é isso? O termo antropos 2 vezes. E esse termo significa o ser humano em geral. Termo antropos. Então ele está falando o seguinte, né? Essa declaração, essa ordenança é para todos os casais, para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Então, quando o ser humano começa a agir, né, e tudo vai dentro dessa linha determinada pela palavra, por exemplo, você pode não conhecer a palavra. Isso é uma coisa tão interessante, vamos esclarecer aqui. Por exemplo, casou com seu marido ou com a sua esposa, você podia não conhecer o evangelho. Mas isso não impediu que aquela união consumada, ela recebesse esse selo que já havia sido projetado pelo Criador lá no princípio. A pessoa, ela crê noutra coisa. Crê no, sei lá, qualquer religião aí, espiritualista, né? Vamos lá, pensar assim. Mas casou. Ok. Isso também não impede que essa determinação aqui do Criador também se aplique sobre aquele ser humano, aqueles seres humanos que se unem por matrimônio. Então veja só como isso aqui é algo transcendental, é algo transcendente, porque ele vai alcançar o ser humano justamente no ponto que o ser humano realiza, concretiza essa determinação divina do Criador, independente dele ter o conhecimento até do Criador. Independente dele crer, dele adorar, dele estar num erro, dele estar fazendo uma coisa errada, aquilo recai sobre ele, essa determinação, essa união. E aí, com certeza, também, a vontade, como diz a palavra do Criador, é que a pessoa conheça a sua palavra e tenha a vida eterna. Mas, independente disso, isso alcança toda a humanidade. Essa previsão dessa bênção, né, essa consideração, ela alcança toda a humanidade, independente até mesmo de conhecer o Criador e da sua vontade, porque foi estabelecido lá no Éden, lá no princípio. Então, resumindo mais uma vez a resposta de Cristo aqui, nós temos, primeiro ponto, ele aponta para as Escrituras e diz, vocês nunca leram, isso é uma repreensão, vocês não estão lendo a Escritura direito,
Vocês não precisavam nem fazer essa pergunta para mim. Ponto 2. De acordo com as Escrituras, de acordo com Cristo, aliás, as Escrituras são norma. O que está ali na Escritura é verdade. É autoridade absoluta. Por isso que ele usa a Escritura. E agora tem pessoas que dizem que creem em Cristo e colocam a Escritura abaixo da palavra do pastor, do preletor, do bispo, do padre, que diz uma coisa que não tem na Escritura. Complicado isso. A resposta dele baseia-se no relato da criação. Ele cita Gênesis 1 e 2, tem contradição alguma entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Tudo bem? Ele está ciente de que havia diferenças da época ali, essa questão de carta de divórcio. Tudo bem, acontece. Mas a situação de Gênesis 1 e 2 são princípios gerais que perpassam o tempo. Ponto 3, ele se coloca contra o divórcio. Por causa de quê? Do princípio da criação. E depois ele fala do casamento em geral. Criou macho e fêmea, homem e mulher, e uniu em matrimônio. Então, o casamento legítimo, todo casamento legítimo baseado nessa determinação do Criador entre macho e fêmea, unido em matrimônio, é, no final das contas, indiretamente, vamos dizer assim, um ajuntamento de Deus, porque já foi lá no Éden, foi determinação do Criador. Então, Deus não está separando ninguém, tá bem? Deus não está separando ninguém. Aí os fariseus vão e respondem agora. E eles colocam Moisés sobre a carta de divórcio. E eles dizem, né? Moisés falou da carta. E eles vão usar agora as escrituras. Engano. Também. Enganando aí, usando a Bíblia. Felizmente. E usando textos bíblicos. Então você vai ver no verso 9, Cristo fala com o que ele quer dizer no verso 9, referindo aqui à pergunta dos fariseus. Ele diz o seguinte: divórcio, acontece uma coisa só. Você deixa consigo, né? A obra original do Criador. Oi, voltou normal, pessoal? Espero que tenha voltado. Ele está destruindo a obra original do Criador. Tudo bem? Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Amanhã nós vamos começar a estudar a segunda pergunta dos fariseus. A segunda pergunta dos fariseus relacionada a Moisés. Tudo bem? Nós finalizamos por aqui. Que Deus nos abençoe a todos. Um assunto bastante interessante. E amanhã nós voltamos com a segunda pergunta de Moisés sobre a carta de divórcio, o conflito que eles tentam criar entre Jesus e Moisés, né? E a resposta, por que Moisés permite o divórcio. Então, Jesus defende Moisés ou não defende Moisés? Nós vamos ver isso a partir de amanhã, dando sequência aqui no nosso estudo. Então, que Deus nos abençoe a todos, nos fortaleça, permaneça conosco, e que louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém.